saúde mais verde, com Lorela D'Agostin. Apoio Cultural, Nutri-Stratos. Bom dia, minha linda, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Jô? E aí, como é que tá o friozinho e a chuvinha? Então, acho que o friozinho e a chuvinha deixaram meus meninos ali meio assim, né? Eu tava aqui te esperando. E daí? Tudo certo? Tô aqui, tudo certinho. Eu tô louca pra ver o sol raiar de novo, porque esse tempinho aí não é do meu agrado. Mas fazer o quê, né? Vamos que vamos. A gente precisa da chuva também, né, Jô? Mas um solzinho não tem igual, né? Eu também sou fã do sol. Né? Não precisa ser tantos dias, mas enfim. E... Vamos seguir na nossa série do intestino? Vamos, Jô. Hoje eu quero falar sobre a microbiota. Tá. Vamos falar um pouquinho aí sobre esses micro-organismos que colonizam o nosso trato gastrointestinal. Então vamos lá. O que a gente precisa saber, entender e conhecer? Então, vamos lá. A gente precisa entender que nós temos micro-organismos que moram dentro da gente, no nosso trato gastrointestinal. A gente ouve falar muito sobre os micro-organismos lá do intestino, né? Mas, na verdade, eles colonizam desde a nossa boca até o final do intestino. E colonizam, inclusive, a nossa pele. A nossa pele também tem uma microbiota especial dela. E qual é a função que essa microbiota tem no nosso organismo? Eles são trilhões de micro-organismos, em primeiro. Eles podem representar até 2 quilos do nosso peso corporal. Então, é bastante coisa. E essa microbiota, esses micro-organismos, essas bactérias que colonizam o nosso intestino, elas têm funções, né? Que são de manter a integridade do nosso intestino. Lembra que a gente sempre fala que as células têm que estar bem fechadinhas para não passar toxinas e produtos que vão fazer mal para o nosso organismo? Então, se essa microbiota ela está em equilíbrio, ela vai manter a saúde da parede do nosso intestino, digamos assim. Elas controlam também a proliferação de bactérias patogênicas, aquelas que vão causar algum mal para o nosso organismo. Então, essa nossa microbiota também controla. Elas estimulam o sistema imunológico. Elas auxiliam na absorção de nutrientes, bem como elas também produzem algumas vitaminas, como, por exemplo, a vitamina K e as vitaminas do complexo B. Na grande maioria, o que essas bactérias produzem é para consumo próprio, é para elas se alimentarem. Mas se a gente mantém uma microbiota boa, em equilíbrio e saudável, elas podem produzir tanto que vai nos servir também como nutriente, né? As vitaminas K, vitaminas do complexo B, por exemplo. E auxiliam, então, na renovação celular. O que acontece? Acontece que quando a gente não tem uma alimentação equilibrada e principalmente variada, essa microbiota entra em desequilíbrio, ou seja, diminui a quantidade, diminui os tipos, porque são inúmeros tipos, não é um tipo só que nós temos, são inúmeros tipos. Então, diminui a quantidade e as espécies desses micro-organismos no nosso intestino. E acontece o quê? As bactérias patogênicas tomam conta, então pode causar aí inflamações intestinais, diarreias, algumas doenças um pouco mais complicadas do intestino, como síndrome do intestino irritável, a doença de Crohn, bem como vai causar aquela hiperpermeabilidade, deixando passar toxinas e coisas que não deveriam passar, o que pode gerar, inclusive, doenças autoimunes, né, Jô? A gente já conversou uma outra vez aqui sobre a tireoide. Falamos sobre e hipertireoidismo, mas a gente sabe que existem outras doenças da tireoide que são de fundo autoimune, ou seja,
o nosso corpo, o nosso sistema imune, ele acaba visualizando algum tecido ou algum órgão como estranho e acaba atacando. Então, já tem estudos dizendo que desequilíbrios na nossa microbiota podem causar uma doença autoimune da tireoide, por exemplo. Nosso sistema imune vai começar a atacar a nossa tireoide e vai acontecer, então, um hipotireoidismo, porque ela vai começar a deixar de funcionar. Então, olha o impacto que isso tem em todo o nosso organismo, né? O que a gente precisa fazer, então? Como a nossa microbiota, ela tem inúmeras espécies, cada espécie, elas gostam de um tipo de alimento. É óbvio que a grande maioria e os principais alimentos ou componentes que elas precisam são as fibras, que é o que a gente chama de pré-biótico, né? Mas precisam também de outros alimentos. Então, o que acontece, Jô, se a gente tem aquela alimentação monótona, comendo todo dia a mesma coisa ou o dia todo a mesma coisa? Acontece que a gente vai diminuir a quantidade de espécies dessa microbiota, o que vai impactar totalmente na nossa saúde, como eu falei. Sistema imune, doenças autoimunes, infecções, inflamações intestinais, enfim, toxinas entrando para o nosso organismo. Então, como a gente sempre fala aqui, se alimentar bem, evitar industrializados, principalmente porque a gente tem que cuidar da nossa microflora, né? Não adianta, eu vou lá e tomo um probiótico para repor a flora intestinal. Muito se falou já no probiótico, mas hoje o pré-biótico é tão importante quanto o probiótico, porque a gente precisa de fato cultivar essas microbactérias, né? Sabe aquele bichinho do iogurte lá que a gente cultiva, né, para fazer o kefir? É a mesma coisa, a gente precisa cultivar a nossa microflora. Se a gente não cultivar, a gente vai ter que ficar repondo, não é o ideal. O probiótico, ele ajuda, ele vai auxiliar, mas o ideal é a gente manter aquela alimentação variada, colorida, rica em fibras, principalmente, né? Porque a fibra, além de cuidar da nossa microflora, ela vai regular o açúcar no sangue, então para evitar diabetes, ela vai auxiliar na formação do bolo fecal, no funcionamento intestinal. Então, a fibra, em principal, é o que a gente não pode nunca esquecer de incluir na nossa alimentação. E o que é o mais difícil para a grande maioria das pessoas, né, Jô? Porque geralmente as pessoas comem muito pão, muito refinado, esquece do integral, esquece das frutas, dos vegetais. E aí vai ter todo aquele impacto intestinal na microbiota e no organismo como um todo, né? Eu tô aqui assim, ó, só te ouvindo falar e pensando. Tu falasse do kefir, eu me lembrei. Gente, eu fiz kefir tanto tempo, eu adorava kefir. E ele é ótimo, né, Jô, para auxiliar na nossa microflora, no funcionamento intestinal. Os fermentados, a kombucha, eles só são contraindicados para pessoas que têm problemas de acidez, né? Muita azia, ou gastrite, ou uma úlcera. Mas fora isso, é super saudável e é muito importante a gente incluir esses alimentos na nossa rotina alimentar. E claro, né, se a gente não tem aquela rotina alimentar como deveria ter, a gente precisa fazer reposição. Então, como eu já comentei aqui, o psyllium é uma fibra muito boa para auxílio da função intestinal, bem como ele é um pré-biótico que auxilia a gente a cultivar esses micro-organismos benéficos no nosso intestino. Né? Própolis também tem compostos bioativos ali na própolis que também auxiliam muito essa questão de como pré-biótico, né? Para cuidar mesmo, para cultivar essas bactérias no nosso intestino. A kombucha eu também tentei fazer, mas achei a kombucha muito difícil, muito chato de fazer. Mas o kefir era tranquilo, de boa. Depois acabei perdendo lá, não sei como é que fala ali, a colônia ali. Os bichinhos, né? Os bichinhos. Perdi eles, depois não consegui mais. Mas
Kefir é muito bom. Agora me deu saudade de fazer kefir. A gente precisa, assim como a gente precisa investir um tempo especial para cuidar ali do kefir, para cultivar o kefir, é o que a gente tem que fazer, né? Com a nossa microbiota. A gente tem que ter tempo e carinho e cuidado para cultivar ela. Então, é alimentação e água e evitar esses industrializados, né, Jô? Daí, além de ser intoxicantes para o nosso organismo, causar vários outros problemas, inclusive a microflora. É isso aí. Muito bom, gente. Estou adorando essa série aí do intestino. Muita coisa para a gente aprender, refletir, né, gente? Porque, olha, é coisa. Depois não adianta chorar as pitangas, né? Ai, bem que eu ouvi lá no programa da Jô, no TV Sul Mulher, e não dei bola, não prestei atenção. E agora estou eu aqui. Pois é. Para isso que a gente tá aqui, né? Mas... Quando a gente não sabe, né, Jô? A gente perdoa, né? Mas depois que a gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente tem que fazer. Porque daí depois é só chorar, né? Se não fez o que tem que ser feito. Daí, meu Deus, por quê, né? Então, a gente tá aqui para isso, né, meu bem? Adoro. Isso aí. Muito obrigada. Vamos ter... Jô, dia 22 eu pretendo estar aí, tá? Em Araranguá. Semana que vem ou na outra? Na outra, né? Outra ainda. Tá, show. Isso, dia 22. Daí tá? Dou uma relembradinha aí na semana que vem. Nós vamos marcar porque os meus exames estarão prontos. Ótimo. Dia 22, então, ó, quem já quiser agendar a sua consulta aí de iridologia com a Lorela, tá? Agendar com a Karina Pinheiro, eu tenho o contato dela. E tá aí ó, o contato também da Lorela. E aproveitem, gente. Eu fiz minha consulta com ela, agora eu tenho que levar meus exames, que já estou atrasada, né? Mas tenho que levar lá. Mas já estou devidamente suplementada. E agora, ó, aprendendo tudo sobre o intestino, porque como a Lorela já disse, não adianta suplementar se o intestino não tiver legal. É né? isso aí. Viu como eu aprendo? Então, eu tenho que aprender e aplicar. É isso aí. Um beijo, minha isso que a gente linda. está aqui, né, Jô? Para passar informação aí importante para a saúde das pessoas. Isso mesmo. Meu colágeno acabou, hein? Tô doida sem o meu colágeno da Nutristratos. Opa, vamos falar lá com a Karina, então. Então tá. Um beijo, minha linda. Obrigada. Beijo, Jô. Até semana que vem. Tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Saúde Mais Verde, com Lorela D'Agostin. Apoio Cultural Nutri Extratos.